te adorarmos, de pregar a tua palavra. Adoração é pregar a tua palavra. Muito obrigado, Jesus. Levítico 27, do versículo 1 ao versículo 34. Capítulo 27, 491 antes da era cristã. Deus estava instruindo a Moisés, Moisés ensinando para o povo. Votos. Falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém fizer um voto especial ao Senhor, segundo a estimativa das pessoas que se tenha que redimir, assim será sua estimativa. Como um povo, Israel era gerado pelo Senhor, e feito assim por um princípio e propósito particular. Como tal, eles tinham que ser ensinados quanto ao significado de todos os seus feitos, e especialmente os votos feitos a Deus. Tinham que compreender que estes não eram simplesmente palavras frivolas feitas no calor da necessidade, mas sim, o Senhor considerava esses votos efetivamente como coisas sérias. Versículo 3: quanto à variação de um homem de 20 anos até 60 anos, a sua estimativa será de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. As quantidades estipuladas eram em prata, que é figura da redenção. Por que o voto? O que seja para ser vigente. A quantidade do dinheiro estipulado e para distintas pessoas tem que ser entregue ao santuário. Versículo 4: e se for mulher, a estimativa será de 30 ciclos. E se for de 5 anos até 20, a tua estimativa, referindo-se ao homem, 20 ciclos. E a mulher 10 ciclos. E se for de 1 mês até 5 anos, a tua estimativa será para o homem 5 ciclos de prata, e pela mulher será a tua estimativa 3 ciclos de prata. Mas se for acima de 60 anos, pelo homem a tua estimativa será de 15 ciclos, e pela mulher 10 ciclos. Mas se for mais pobre que a tua estimativa, então comparecerá perante o sacerdote, e o sacerdote lhe imporá uma taxa conforme as posses daquele que fez o voto, e avaliará o sacerdote. O sacerdote, neste caso, chega a ser expoente da graça. Israel, no Monte Horebe, fez um voto único, que ao ser provado pelo padrão da justiça, fracassou. Mas o verdadeiro Arão, o grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo,
fará uma estimativa de graça e cumprirá por ela todos os requisitos justos de um voto. Versículo 9. E se for animal dos que se oferecem em oferta ao Senhor, tudo o que se der dele ao Senhor será santo. Faz um voto quanto ao sacrifício, né? 10. Não será mudado, nem permutado, bom por mal, nem mal por bom. E se um animal é substituído por outro, então tanto ele como o outro ficarão santos. 11. E se for algum animal imundo dos que não se oferece em oferta ao Senhor, glória a Deus, aleluia, será posto diante do Senhor, do sacerdote. Diz-se que nenhum voto feito mentalmente ou concebido foi estimado. Obrigatório. Tinha que ser pronunciado claramente em palavras diante do Senhor e diante do sacerdote. Versículo 12. E o sacerdote o apreciará, seja bom ou seja mal, conforme a estimativa do sacerdote, assim será. Um valor foi posto no animal que não podia ser crucificado, ou sacrificado, né? Por quê? Era imundo. E essa quantidade de dinheiro devia ser pago no santuário para satisfazer o voto. 13. E se o tiverem que resgatar, então acrescentará a sua quinta parte sobre a tua variação, ao que o sacerdote valoriza o animal, né? Por cento, né? Ou seja, tinha que ser apregado, ao menos neste caso. Simplesmente porque era um animal que era imundo e não podia de todas as maneiras ser devotado em sacrifício. 14. E quando alguém santificar a sua casa, consagrando-a ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má, conforme avaliar o sacerdote, assim será. Fazer um voto com respeito à sua casa, né? Mas, ao 15, mas se o que a santificou redimir a sua casa, acrescentará à sua avaliação o quinto do dinheiro dela, e será sua. De outro modo, paga dinheiro ao santuário, o voto será satisfeito. Versículo 16. E se alguém santificar uma parte da terra, da sua possessão, ao Senhor, a sua estimativa será conforme a sua semeadura. Um homer de semeadura de cevada se apreciará em 50 ciclos de prata. Do valor será calculado segundo a quantidade de grãos crescidos na terra. 17. E se santificar a sua terra desde o ano do jubileu, conforme a tua estimativa ficará. 18. Mas se depois do jubileu santificar a sua terra, então o sacerdote fará a conta do dinheiro conforme aos anos que restarem até o ano do jubileu, e isto será abatido da tua estimativa. Nesse caso, tudo era estimado segundo o número
de anos que contava antes do ano de jubileu, né? 19. Se aquele que santificou a terra quiser resgatá-la de alguma maneira, acrescentará à sua estimativa o quinto do dinheiro dela e ficará para ele. Fez voto de campo. Se qualquer outra pessoa a redimiu, faria no conforme a esta estimativa. Entretanto, se o homem que fez o voto a redimiu, ele devia acrescentar por cento a estimativa do sacerdócio. 20. Mas se ele resgatar a terra e a terra vender a outro, nunca mais resgatará. Mas havendo saído o tempo do jubileu, a terra será santa ao Senhor, como terra consagrada a posse dela será dos sacerdotes. O tempo se esgota. O campo agora pertence ao santuário e será usado para a sua manutenção. 22. E se alguém santificar ao Senhor a terra que ele comprou e que não era da terra da sua possessão, então o sacerdote calculará com ele a soma de uma estimativa até ao ano do jubileu, e naquele mesmo dia dará a sua avaliação como coisa consagrada ao Senhor. Se um homem fez um voto com respeito a um campo que ele na realidade não era o dono, quando chegava o ano do jubileu, o sacerdote deveria estimar o seu valor com o homem, dando a mesma quantidade de dinheiro ao santuário, o que logo satisfazia o voto. 24. No ano do jubileu, voltará à terra aquele de quem ele a comprou, aquele de quem era a possessão da terra. Em outras palavras, quando chegava o ano do jubileu, a terra não retornaria ao homem que fez o voto, que na realidade não era o dono do campo, e sim seria devolvida ao dono legítimo, de quem quer que tivesse sido. 25. E toda a tua avaliação será conforme ao ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. O ciclo, na realidade, não é uma moeda, ao menos durante essa época, e sim um peso particular de prata, aproximadamente uma onça. Mas o primogênito, o 26, dos animais que pela primogenitura é do Senhor, ninguém o santificará. Seja boi, ovelha, do Senhor é. Havia duas classes de objetos dos quais era proibido fazer um voto: o primogênito dos animais, que já é de Deus, do Senhor, e dois as coisas consagradas, né? 27. Mas se for dos animais imundos, o resgatará conforme a sua estimativa, e acrescentarão sobre ela a quinta parte do seu preço, e se não o resgatarem, vender-se-á conforme a sua estimativa. A estimativa do sacerdote. Um voto poderia ser feito do
primogênito dos animais imundos. E logo a quantidade de dinheiro pago ao santuário, segundo a estimativa do sacerdote, para satisfazer o voto. Entretanto, se este fosse o primogênito de um animal limpo, como um cordeiro, cabra, vitela, etc., este não poderia ser votado, que já era de Deus. 28. Mas nada consagrado que alguém tiver, santificado ao Senhor, de tudo o que tiver, de homens ou animais, ou das terras, ou de sua possessão, se venderá, nem se redimirá. Tudo o que é consagrado será coisa santíssima ao Senhor. Todos os presentes consagrados ao Senhor desta forma será propriedade do santuário. Número 18, 14. Vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Número 18, 14. Toda coisa consagrada em Israel será tua. Amém? Versículo 29. Qualquer coisa consagrada ao homem que se consagrar ao será resgatada, certamente tem que ser morto. Refere-se aos animais limpos, consagrados a Deus no nascimento. Não podia ser redimidos, mas sim tinha que ser oferecidos em sacrifícios. Cristo foi totalmente consagrado ao Senhor por seus pais quando ele era um menino, e com razão, e não foi redimido. Foi morto, mas foi morto não por seus próprios pecados, porque ele não tinha pecados, mas sim pelos os pecados de outros, da humanidade, nós. Em consequência, ele o fez possível para que seja redimida toda a humanidade, ao menos aqueles que creem que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? João 3,16. 30. E todo o dízimo da terra, assim da semente da terra, como cômodo, fruto das árvores do Senhor são, coisas consagradas ao Senhor. Dízimo não começou com Moisés ou a lei. A primeira menção de dizimar se refere a Abraão, quando deu os dízimos a Melquisedeque. Gênesis 14, 20, né? E Hebreus 7, 4. Também Jacó fez um voto da 10ª parte para o Senhor. Gênesis 28, 22. Você conhece lá, pode ler lá. Embora incluído na instituição mosaica, o fato é que o dízimo precedeu da lei e continua até esta hora. O dizimar é a 10ª parte, porque é precisamente o que significa a palavra e entrou na mesma categoria do primogênito. Em outras palavras, já que o primogênito, tanto do homem como dos animais, pertencia ao Senhor, do mesmo modo os dízimos pertencem ao Senhor na atualidade. Como se diz, Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Este homem, assim como Paulo o reitera em Hebreus capítulo 7, era um tipo de Cristo. Abraão é um tipo de todos os crentes, visto que Abraão pagou as dízimas
a este homem, nós como crentes, os filhos de Abraão, continuamos a pagar o dízimo a Cristo por meio de apoiar a sua obra, da qual Melquisedeque era um tipo, Hebreus 7, 1, 5, né? Está lá em Hebreus 7, 1, 5. E se alguém quiser redimir algo dos seus dízimos, acrescentará uma quinta parte a isso. O que significa que se ele falhar em pagar os seus dízimos a tempo, quando de fazer ou quando forem na realidade pagos, ele tinha que adicionar 20%. 32. E todo o dízimo de vacas ou de ovelhas, de todo o que passar debaixo da vara, a 10ª parte será consagrada ao Senhor. Ainda consagrada ao Senhor, e sempre o será. É a maneira do Senhor para financiar a sua obra, e me refiro tanto aos dízimos como às ofertas. Não posso conceber de um crente, ao menos um verdadeiro crente, ao considerar o que o Senhor tem feito por ele, não querer sustentar a obra de Deus para pagar o seu dízimo, e até mais, né? 33, não olharás se for bom ou mal, nem o substituirás se o fizer. Tanto um como o outro serão coisas sagradas, não se resgatará. Não devemos fazer contas a Deus ou calcular a nossa oferta por meio de tentar fazer mudanças. Esses são os mandamentos que ordenou o Senhor a Moisés para os filhos de Israel. Amém? A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja derramada em nossos corações desde agora para todos sempre. Assim seja, meu Deus, cuide de nós. Muito obrigado.